Graça e paz a todas, quem eu ainda não cumprimentei, né? Podem se sentar. Então, como ela falou, me chamo Jéssica e hoje estou aqui, né, com a missão de entregar uma palavra, né, do Senhor para cada uma que está aqui. E gostaria que você que tivesse com a sua Bíblia, abrisse ela em 1 Coríntios. Gente, faz muito tempo que eu não ministro assim, né? E na célula, às vezes, comento palavra, ministro mais em casa para os filhos, mas creio que o Senhor tem algo para ministrar no seu coração. É 1 Coríntios, capítulo 6, vamos ler o versículo 16 capítulo 6, versículo 19 e 20. Obrigada pela água. Aleluia. Aqui em 1 Coríntios, quero que você marque bem esse versículo, essa passagem no seu coração aí, durante o decorrer de toda a mensagem. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aleluia. O tema da mensagem é uma vida, um propósito. E Deus, Ele nos chamou, cada um, Ele nos criou para um propósito aqui nessa terra. Se você está aqui hoje, você está aqui por um propósito de Deus. Mas esse propósito que Deus criou, que Deus nos chamou, não é apenas para a gente liderar. Deus não chamou todo mundo para ser líder. Deus chamou especificamente cada um. Mas Deus chamou cada um para liderar a sua própria vida, primeiramente. Liderando a nossa própria vida nas nossas emoções, no nosso corpo e na nossa vida espiritual. E esse versículo aqui, ele fala profundamente sobre essa questão do nosso corpo, né? Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo? Deus nos criou para a habitação dele. E eu quero te fazer uma pergunta. Do que você está nutrindo o seu corpo? Do que você tem nutrido as suas emoções? Do que você tem alimentado o seu espírito? Reflita nessa pergunta. Não se esqueça do versículo que a gente leu também. Templo do Espírito Santo é o nosso corpo. E aqui diz que foi dado por Deus. E ele é sagrado. Por quê? Porque ele abriga a presença de Deus. Então, nosso corpo é a habitação sagrada do nosso Pai. E o cuidado com o corpo é amor próprio. E isso não é pecado. Deus nos diz na sua palavra que nós devemos cuidar desse templo, que nós devemos zelar por ele, alimentar, cuidar, como algo natural, como algo positivo. E por que isso? Porque ele nos criou, e nós somos habitação. E Deus, ele é amor, certo? Ele nos ama. E ele habita em nós e todos os dias ele quer que nós sintamos esse amor. Ele deseja que todo dia nós o conheça e saibamos o quanto ele nos ama. O quanto ele tem amor por nós, cuida de nós e quer algo incrível para nossas vidas. E ao sentirmos esse amor, automaticamente a gente vai olhar para nós com amor também. A gente não vai olhar de qualquer forma. A gente vai se sentir amada. Quantas aqui já não se sentem amada, né? Pelo esposo, pela mãe, pelo pai, pelos filhos. Isso é algo grande, isso é algo maravilhoso. Imagina todos os dias, ao olhar para você, você se lembrar
de um Deus que te ama, que habita em você, e você é amada dele, cuidada por ele, zelada. Então, é isso que ele quer que nós o conhecemos, experimentemos esse amor e amemos o corpo ao qual ele criou. Olhamos para esse corpo, essa matéria física, com amor. E a Bíblia, se você for olhar, ler a Bíblia e estudar, olhando para esse lado do cuidado, da saúde, ela nos ensina que nós devemos buscar um cuidado, uma saúde física, a saúde das nossas emoções e a saúde da nossa vida espiritual, que é a nossa relação com Ele. Então, o cuidado que nós temos com o nosso corpo é o reconhecimento de que nós pertencemos a Deus. Quando eu cuido do meu corpo, eu reconheço que eu pertenço a Deus, porque foi Ele quem me criou. E isso é surreal, porque Deus, ele nos comprou por um alto preço, que foi a morte de Jesus por nós, por mim e por você. Ele pagou um alto preço pela nossa vida e fez de nós a habitação dele. Nós somos morada dele. E agora eu quero te perguntar, nós fomos comprados por Jesus, nós nascemos de novo, nós somos do Senhor, somos templo do Espírito Santo. Como que nós temos cuidado dessa habitação? Como nós temos zelado por ela? De que forma nós temos cuidado, nutrido essa casa todos os dias, organizado, limpado essa casa? Ou será que nós estamos o tempo todo sujando, jogando qualquer coisa, deixando as coisas fora de lugar? Você tem zelado para manter essa habitação em ordem, limpa? Você tem buscado cuidar desse lugar, da casa do Senhor? Será que o Espírito Santo tem habitado em um lugar sujo, desorganizado, ou todos os dias você está cuidando para manter limpo? Vou dar um exemplo aqui. Estamos todas aqui na igreja hoje, e aqui tem muitas pessoas, toda semana, nos cultos, nas programações, tem gente usando. E suja, cai um negócio no chão, a poeira. Imagina se não houvesse alguém para cuidar da limpeza desse lugar, para cuidar dos banheiros, para cuidar da cozinha. Imagina lá na sua casa, se você não cuida todos os dias, a sujeira vai acumulando, a desordem, e aí começa a ficar até meio inabitável, né? Então, imagina só, nosso corpo, que é um templo, é a casa, a habitação do nosso Pai. Como nós temos cuidado dessa habitação? De que forma nós temos zelado por essa habitação? O nosso corpo, ele tem funções. Não é somente se alimentar para manter vivo, dormir para poder descansar. Mas, como eu falei, nós fomos criados para um propósito. Talvez você ainda não entendeu qual o propósito que Deus te chamou. E como eu disse, Deus nos chamou para liderarmos a nós mesmos primeiramente. Talvez a partir daí, você vai conseguir entender o outro propósito, se houver, o qual Deus te chamou. Mas e se for apenas para você cuidar de si mesmo e da sua casa, já é um grande propósito também aqui nessa terra. Porque o nosso corpo, como eu disse, é a habitação de Deus. O maior propósito está em nós zelarmos dele, em como temos zelado. Então, é muito importante que nós façamos a manutenção desse corpo para que ele funcione nas suas funções como precisa. Eu fiquei assim impactada com o testemunho da irmã, né, sobre o esposo dela. Ela teve fé. E aí depois os pastores foram lá e orientaram a tomar um simples chá. E por 1 mês o esposo dela tomou esse chá e teve uma melhora grande nos resultados dele. Que bênção isso!
que bênção isso. Ela não precisou fazer algo extraordinário. Não precisou ela ir lá na farmácia e comprar um remédio caríssimo. Ela foi atrás das folhas, preparou esse chá com fé, com amor, acreditando que o Senhor estava ali e iria fazer um milagre. Então, nós devemos olhar para o nosso corpo, as suas funções e cuidar dele, fazendo essa manutenção, para que ele funcione na plenitude do qual ele foi criado, em equilíbrio, em saúde. E eu trago essa palavra porque Deus sempre tem ministrado na minha vida, né? Eu estava ali pensando do banco agora e já pensei isso outras vezes. Se eu fosse seguir o ritmo alimentar do meu lar, da onde eu vim, da casa dos meus pais, eu não teria o corpo que eu tenho hoje. Talvez eu teria já alguns problemas de saúde, assim, difíceis de lidar, como a gente vê hoje em dia, né, a população adoecendo muito cedo, crianças nascendo já com diabetes. Então, se eu fosse seguir o ritmo alimentar que veio do meu lar, assim, eu estaria bem diferente hoje. Com certeza não estaria no meu melhor físico. Mas, graças a Deus, o meu marido, eu sempre falo, ele é cabeça dura, ele coloca uma coisa que ele quer fazer, ele vai até que esse negócio funcione, aconteça. E aí, a gente, quando casou, ele falou assim, olha, a gente vai ser saudável. Eu quero fazer comida saudável, eu quero que aqui em casa seja tudo saudável. E aí, eu vim de lá da casa da minha mãe, onde a gente fazia lasanhas, macarronadas, feijoadas, e bolo, e doce, isso e aquilo. Eu falei, é mesmo, é? Então tá, né? Tinha acabado de casar, também queria impressionar o marido. Eu falei assim, então vamos lá, vamos atrás, vamos saber como que é fazer isso, né? Porque eu não sei, eu aprendi uma coisa, e agora você quer que eu faça outra? Então tá. Irmãs, eu sei que no início foi terrível. Foi terrível. A minha família ia almoçar em casa, eu ia lá comer com a gente. Jéssica, empresta um saleiro aí. Não é que tá sem sal assim, não, sabe? Mas aqui... Olha, foi assim, um ajustar do Senhor na minha vida, foi um processo. E graças a Deus eu fui aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Eu decidi com ele no início, eu falei, beleza, você quer assim, então estou junto. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos comer mais saudável. Então, eu decidi e fui buscando aprender, fui buscando fazer. Demorou anos para mim conseguir preparar alguma coisa boa. Ele gostava de tudo, né? Ainda bem que gostava, que se não gostasse também, aí o negócio não ia ficar muito bom. Provavelmente eu ia desistir, né? Ia falar, não, esse negócio não é para mim, não. Fazer comida saudável, então, não foi assim que eu fui ensinada? E aí foi assim, gente, assim que eu aprendi a cuidar mais da saúde, né? Olhar com os outros olhos para o meu corpo, para as funções que ele precisa, o cuidado que ele precisa. E no decorrer desse tempo, Deus me trabalhando em mim, né? Na minha vida, me ensinando. E assim, hoje eu tenho 2 filhos. Mas antes deles vir, a gente teve eles, eu acho que com 7 anos de casado. Mas no 2º ano de casado eu já tinha engravidado. Só que eu vivi várias percas até que eles chegassem. Então imagina se eu ainda não tivesse cuidado da minha saúde. Com tudo que eu passei, como será? Talvez eu não teria eles hoje. Talvez eu não teria. E hoje eu quero ter energia. Quero ter saúde, eu quero ter disposição. Porque eles têm muita energia também. Quem é mãe, quem ainda tem filho pequeno aqui, sabe como que criança tem energia. Então, eu quero ter energia, eu quero ter saúde, eu quero ter disposição, eu quero poder cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação em casa, aonde eu posso, até onde eu tiver o alcance para cuidar. Eu sei que Deus cuida, mas Deus quer que nós cuidamos também aquilo que nós podemos fazer. Ele nos deu a instrução. Está aqui na palavra.
Está aqui na palavra de Deus. E Ele usa as pessoas também para ministrar nas nossas vidas. Então, eu quero ter saúde para poder cuidar dos meus filhos, porque eles são os meus primeiros discípulos. Então, tudo que eles vão aprender no decorrer da vida, até se tornarem adultos, vai ser comigo, com meu esposo. Então, eu quero ensinar eles a ter saúde, instruir eles no caminho do Senhor, para que, através da minha vida, Deus possa ser reconhecido na vida deles. E eles reconheçam esse Deus e vejam que esse é um Deus de amor. É um Deus que sempre está presente, que zela por nós, que cuida e que nos protege. Amém? Continuando aqui, deixa eu tomar uma água aqui. Então, se eu não vou comer, por exemplo, qualquer coisa espiritual, se eu não vou ouvir qualquer pregação por aí, por que eu vou comer qualquer comida que me ofereçam? Se eu não consigo dizer não para um doce, para um brigadeiro, como que eu vou dizer não para o pecado? Como que eu vou resistir e fugir da aparência do mal? E poder, assim, me submeter a Deus como autoridade. Se eu não consigo governar aquilo que entra no meu corpo, como que eu vou conseguir controlar a minha vida? A gente acaba perdendo o controle. E entrando nessa parte do que comer, porque nós somos um corpo e temos funções. Para que esse corpo funcione, nós precisamos alimentá-lo, certo? Então, hoje em dia, o que nós comemos, o que nós bebemos, está nutrindo ou está adoecendo o nosso corpo. Você consegue analisar aí agora o que você tem comido, o que você tem bebido, se está nutrindo ou se está adoecendo o seu corpo? Lá na casa dos meus pais, a minha mãe, ela não tem, mas ela sofre com diabetes. A minha irmã caçula não tem, estou declarando aqui, mas ela sofre também com diabetes. E hoje a alimentação deles mudou muito, 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 graças a Deus. E assim, a alimentação, ela de fato vai nutrir ou adoecer o nosso corpo. Então, as pessoas, elas não adoecem da noite para o dia. São anos onde a gente está ali semeando num terreno, que é o nosso corpo. Onde a gente está moldando, está preparando com aquilo que a gente está comendo. E as nossas células, o nosso organismo, ele está sendo exposto a toxinas, a componentes que adoecem o corpo. E, com o tempo, isso vai enfraquecer o nosso corpo. Não é de um dia para o outro. É muito tempo, muito tempo. Hoje eu posso dizer assim que eu tenho um corpo ágil, graças a Deus. Consegui voltar para a academia, depois de 5 anos que as crianças nasceram, eu não consegui mais sair para fazer isso. Mas, assim, eu sempre busquei estar me movimentando no alcance que eu tinha, com o que eu podia fazer, em casa, na rua, uma caminhada. Mas o que nós alimentamos hoje são o que está nutrindo o nosso corpo ou adoecendo. Amém? E isso está ao nosso alcance. Isso está, nós podemos lidar com isso. Mas tem uma outra questão também. Deus, ele nos criou um corpo com uma alma e habitou em nós um espírito. E nós precisamos cuidar dele por inteiro. Amém? Orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, tomar banho todos os dias. Amém? E cuidar das nossas emoções também. Cuidar da nossa alma. Porque eu não sei você,
Mas se eu pegar ali o celular, Instagram, enrolar ali e ficar vendo várias coisas de hambúrguer, pizza, isso e aquilo, me dá uma fome na hora e eu quero comer. Isso acontece comigo, não sei se com você aí. Mas os nossos olhos, ele deseja. E a gente, só de olhar algo, a gente quer aquilo. Não é verdade? Então, a Bíblia fala também que os nossos olhos é a janela da alma. Então, quando a gente olha uma propaganda de pizza, de lanche, de doce, a gente sente fome, mesmo que tenha acabado de comer, mesmo que a gente acabou de fazer uma refeição. Mas nós, como crente, temos que estar bem no nosso corpo, no nosso espiritual e na nossa alma também. Lá em Provérbios, Provérbios traz muitas lições para nós. A pastora Cícera leu Provérbios aqui falando sobre a preguiça. E nós temos vivido hoje em dias em que as pessoas querem tudo muito rápido. E não querem ter trabalho com algo que demora um pouco mais, com algo que leva um pouco mais de tempo para ser feito. A gente viveu uma época em casa que a gente pedia um lanche e queria que 15 minutos o lanche já estivesse em casa. Então, assim, nós devemos cuidar do nosso corpo, porque senão nós vamos acabar ficando como Provérbios, que a pastora Cícera leu, preguiçosos. Porque um corpo sedentário, ele quer ficar quieto, acomodado. Ele não quer sair do lugar. Mas aqui, Provérbios 17, 22 diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Aqui fala sobre a nossa saúde emocional e física. Um coração bem disposto é remédio. Uma pessoa alegre, ela vai falar mal do outro? Não vai. Uma pessoa ranzinza, ela vai alegrar o outro? Não vai. Eu já estive perto de pessoas que reclamam. Que reclama tanto que a vida é pesada. A gente sente isso. Será que ela não está nutrindo ela mesma, e quem estiver perto, como eu estive por um tempo, também não vai nutrir de coisa boa? Então, um coração bem disposto, uma alma, curada, uma alma leve, ele é um remédio. É um remédio. Mas o espírito oprimido, a pessoa ranzinza, reclamona, resseca até os ossos. E eu já vi pessoas adoecerem somente por conta de questões das emoções. Então, nós devemos olhar também como a habitação do Senhor para as nossas emoções. Porque as dores que nós não tratamos, que nós vivenciamos, nós vamos acabar comendo elas. Porque se a gente não coloca para fora, um luto que a gente não viveu, uma rejeição na infância. Talvez quando criança, sua mãe falava para você assim: olha, se você não rapar, não limpar esse prato aí, enquanto você não fizer isso, você não vai levantar daí. E aí você cresceu ouvindo isso e está lá no seu inconsciente, na sua alma, está registrado. E aí, às vezes, você come hoje, não se sacia, não entende o porquê. Mas uma fala da sua mãe, anos atrás, está ali dentro de você, falando que, para você ser aceita, você precisa limpar o prato aí. Mas, quando criança, a gente não entendia assim. A gente só não queria que a mamãe brigasse. A gente só queria levantar e sair da mesa. Então, comia tudo. Estão me entendendo? Amém? Então, quando nós não tratamos, nós não colocamos para fora, nós acabamos comendo também, porque a gente não consegue lidar com as nossas emoções, ficamos ansiosas, ficamos preocupadas, ou estamos oprimidas, ou qualquer coisa que não dá certo, a gente trava, e muitas vezes a gente vai acabar descontando em coisas que nós comemos, na comida. As nossas emoções, ela tem muita influência na nossa vida. Então, nós precisamos olhar também para as nossas emoções. E
Mateus 11, 28, Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ele também diz para nós lançarmos sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de nós. O Senhor nos disse isso. E todos os dias nós podemos nos achegar até ele, lançar sobre ele a nossa ansiedade, lançar sobre ele as nossas preocupações. Você já colocou aos pés do Senhor aquilo que está aí dentro, que muitas vezes você não consegue saber de onde que veio esse sentimento? Ou como resolver? Ou às vezes uma frustração no dia a dia. Em casa as coisas não estão indo bem, ou às vezes na faculdade não deu certo, saí com uma nota péssima, ou às vezes uma promoção no meu emprego que eu estava esperando tanto tempo e não aconteceu. A frustração veio e você acabou comendo. Mas você já colocou aos pés do Senhor? Porque Ele também deixou pessoas para que pudessem nos ajudar. Ele deixou pessoas para que pudessem nos auxiliar, para que possamos cuidar das nossas emoções. Terapeutas. Se necessário, hoje, um dia, eu já fiz terapia. Mas, se necessário, eu voltar novamente a fazer por alguma questão que, no meio do caminho, eu entendi, Deus, isso precisa ser tratado. Isso precisa ser olhado. Eu não sei como fazer. Eu vou procurar uma ajuda, porque o Senhor também levantou pessoas para me auxiliar. Os nossos pastores, por mais que eles tenham muitas funções, mas são terapeutas também. Então, Deus deixou também pessoas para que podemos nos ajudar. Porque o jeito que a gente vive impacta diretamente na nossa saúde. Se a gente dorme tarde ou não, o que a gente come ou não, e o que a gente pensa e sente também. Vai impactar diretamente na nossa saúde. Agora, você já ouviu alguém falar assim, crente não bebe, mas come que só. Você já ouviu? Eu também, muito. E muito. Já ouvi até pastores dizer isso. Gente, isso é triste demais. Porque pensa só, o crente ser lembrado por comer demais. Jesus, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Ah, mas não é vício de bebida. Não bebe mais não, já foi liberto. Mas não abandonou a glutonaria, não abandonou o comer demais, o impulso. Que também é um vício, irmãos. É um vício. E nós queremos completar a nossa carreira. O propósito para qual o Senhor nos chamou, de que forma? Será que nós queremos chegar no final dessa missão fadigadas, esgotadas? Que Deus não permita, mas num leito de hospital? Como nós queremos completar a nossa carreira? O chamado para qual o Senhor chamou cada uma de nós? Sobrecarregada? Sedentária? Filipenses 3, 13, 14, que é o versículo sobre, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o Senhor está a todo tempo nos instruindo, está nos orientando, nos alertando, está nos moldando e nos conduzindo, porque Ele tem um propósito na sua vida. Podemos esquecer do que passou, mas devemos sempre nos lembrar que todos os dias Deus nos dá um ar de vida. Deus nos dá uma nova oportunidade para que a gente prossiga firmes no alvo para o qual Ele nos chamou. O Senhor, Ele quer habitar em um corpo saudável.
um corpo que se movimente, um corpo bem nutrido, uma casa limpa, uma casa forte. É nesse lugar que Deus quer habitar. E como que nós vamos completar o nosso propósito aqui? Se a principal ferramenta que Ele deixou para nós, além da sua palavra, é o nosso corpo. Porque pensa só, se Deus me chamou para pregar às nações, mas hoje eu estou doente e acamada, como eu vou? Como eu irei? Como a palavra do Senhor diz. Então, Ele nos deu essa ferramenta, que é o nosso corpo, para que ela seja usada na sua obra. Não de qualquer forma, não fragilizada, não fraco, mas forte. E eu trago essa palavra para trazer um despertar para nós. Não somente para vocês, mas para mim também. E não basta a gente ter só consciência e saber o que precisa ser feito, mas a gente precisa decidir. Se nós não decidirmos fazer algo diferente, mudar a rota, nada vai mudar. Então, hoje eu pergunto para você, o que você decide hoje para a sua vida? Você vai decidir continuar cuidando da sua habitação como está? Ou você vai decidir o difícil, que é mudar a rota? Eu já te falo assim porque não é fácil mesmo. Não é fácil. Todos os dias, para mim, é um novo dia para me levantar e cuidar daquilo que Deus colocou em minhas mãos. E tem dias que eu quero comer hambúrguer. Meu marido fala assim, eu estou com desejo de comer hambúrguer. Ah, espera que passa. Passa uma semana, eu estou com desejo de comer hambúrguer. Não passou. E eu como, gente, eu amo hambúrguer, eu amo pizza. Doces, assim, eu não sou tanto fã, mas eu amo chocolate. Eu amo. Então, não adianta a gente não ter consciência se a gente não decidir. Então, decida o difícil hoje na sua vida. Vai ser difícil, talvez, mudar os hábitos alimentares? Vai. Talvez todo mundo na casa não vai concordar. Mas comece por você. Comece por você. Vai ser difícil, talvez, levantar mais cedo para conseguir fazer algum exercício, se alongar que seja antes de ir trabalhar. Vai ser difícil. Mas comece por você. Lembre-se, você é um templo e a habitação do Senhor. Por que escolher o seu difícil? Porque eu digo que eu desejo que seja difícil hoje, do que há alguns anos eu estar doente e eu não poder fazer nada. E eu não poder fazer nada. E eu depender de outra pessoa. Então, eu trago isso mesmo como um alerta. Nós somos a habitação de Deus. O nosso corpo não é qualquer coisa. Isso é valioso. Custou um alto preço na cruz. E como nós temos zelado dele. Cuidar da saúde é um ato de gratidão a Deus pela vida que você recebeu. Cuidar da sua saúde é um ato de gratidão. É uma responsabilidade que a gente tem. É como qualquer trabalho que a gente fosse fazer. Se você tem que levantar cedo, sair, tem um horário fixo para trabalhar, o seu corpo também. Ele tem essa necessidade desse cuidado. Porque você tem hora para dormir, você tem hora para levantar, você precisa tomar banho, você precisa se alimentar também. E esse cuidado é uma responsabilidade nossa, porque assim nós iremos conseguir cumprir o nosso propósito. E também servir ao próximo. Se eu tenho saúde, eu vou ter disposição para cuidar da minha casa. Se eu tenho saúde, eu vou ter disposição para servir na igreja. E a Bíblia,
Deus deixou a Bíblia já com toda a instrução para que nós possamos viver aqui na Terra. Então, tudo que a gente precisa está na palavra do Senhor. Uma vida saudável, a direção para nós cuidarmos da nossa alma, para nós cuidarmos do nosso espírito, jejuando, nos alimentando de forma natural, cuidando do nosso corpo, exercitando. Toda a instrução está na palavra do Senhor. Então, para a gente ter uma vida saudável, nós precisamos ajustar não somente o que nós comemos, mas, como eu disse, as nossas emoções, a nossa alimentação e a nossa vida espiritual com Deus, porque aqui nós vamos receber tudo aquilo que nós precisamos para cuidar de nós e cumprir o nosso propósito. E assim não vamos desistir no meio do caminho. Porque pensa só, Deus chamou você para ministrar aqui tocando um violão. E aí algo aconteceu, você adoeceu e não pôde mais vir tocar. Imagina só você acabar no meio do caminho, de cumprir algo que Deus colocou você para fazer. Um exemplo. Então, gente, quando se trata do corpo, da alma, do espírito, precisa partir de dentro. Tem que sair de dentro o nosso desejo, para que a gente possa alcançar aquilo que nós buscamos. Porque nós desejamos, nós vamos, então, agir. Eu decidi, é um desejo, eu vou mudar. A partir disso, eu vou agir. Vou me movimentar para que isso aconteça. Não é somente decidir ficar aqui, vou esperar ver o que vai acontecer. Não. Então, você vai decidir. Você vai ativar aí um desejo. E aí você vai se movimentar, vai agir para que isso aconteça. E todos os dias você precisa se conectar com o Criador, buscar dele. Para que o seu espírito seja alimentado, seja fortificado. Porque vai chegar dias difíceis, mas você precisa permanecer. E assim nós vamos alcançando todos os dias plenitude de vida, cuidando do nosso corpo, cuidando das nossas emoções, da nossa alma, e cuidando do nosso espírito, buscando o Senhor. 2 Timóteo fala, pois Deus ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É sobre decidir. Quando buscamos a Deus, Ele vai nos fortalecer, porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Decidimos, vamos ser revestidos. E vamos ser cheios de amor, porque nós entendemos que Ele nos ama, porque Ele habita em nós, e todos os dias vamos buscar a Ele, sentir e viver esse amor. E também de equilíbrio, porque agora nós vamos aprender a equilibrar as nossas decisões, a nossa vida. Amém? Então, o Senhor nos criou. O Senhor nos escolheu. Escolheu a você para um propósito. E hoje, nessa noite, Ele quer te lembrar que Ele habita em você. Mas Ele não quer habitar em qualquer casa. Ele não quer habitar na casa que esteja de qualquer jeito. Ele quer que você lembre que Ele te ama e que todos os dias Ele te espera para ter um encontro novamente com Ele. E se ame, se cuide, cuide da sua saúde, cuide do que você come. Amém?